Boa tarde, para quem nos acompanha neste momento, para você que vai nos ver na madrugada, numa manhã, também uma boa saudação para você. A CUT espera que nos encontremos durante vários momentos, ainda este ano de 2020, bem como nas lutas, nas vitórias que nós devemos conquistar em 2021. Estamos começando a plenária virtual da CUT Pernambuco para discutirmos pós-eleição e as perspectivas futuras para 2021 e, quem sabe, para muitas conquistas. Estarão conosco a mim, Paulo Rocha, que vai coordenar o debate, também a presença do companheiro Fausto, que é dirigente, que é técnico nacional do DIEESE, e o companheiro Wagner Freitas, hoje vice-presidente nacional da CUT, e que por 2 vezes foi presidente nacional. Estamos abrindo a fala, uma apresentação inicial para esses dois companheiros e em seguida nós voltamos ao debate. Fausto. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a todos. Bem, eu já começo de uma vez, Paulinho, ou só saudação? Só uma saudaçãozinha. Então tá bom. Então, primeiro, agradecer o convite à CUT Pernambuco. Primeiro, porque é sempre um espaço muito importante para a gente conversar, para a gente dialogar um pouco sobre o futuro do movimento sindical, os dilemas que estão colocados. Aproveitar aqui, cumprimentar a companheira Elna, que está aqui, que eu estou vendo aqui nos quadradinhos aqui, a diretora nacional, uma das diretoras nacionais do DIEESE. Bem, primeiro, de novo, agradecer a possibilidade. Para nós é um ano bastante importante, é um ano que o DIEESE faz 65 anos, então é um prazer estar aqui um pouquinho antes, né? Porque o DIEESE faz 65 anos dia 22. É muito bom poder estar conversando com vocês aqui, compartilhando um pouco desse tempo aí dos 65 anos da instituição. Um abraço, Fausto. Wagner Freitas. Microfone de Wagner, técnica. O microfone de Wagner está fechado. Wagner, clica para abrir. Isso. Estão me ouvindo? Agora. Estão me ouvindo agora? Não, só para agradecer demais o convite, Paulinho. Deixa eu ver aqui, tem um negócio na minha tela aqui. Espera aí. Agradecer demais o convite, porque eu adoro Pernambuco, os sindicatos de Pernambuco, a Central Única dos Trabalhadores, muito organizada a CUT em Pernambuco, como no Nordeste todo. É um prazer enorme estar revendo os amigos, poder conversar com vocês de novo, dizer um pouco dar uns pitacos aqui do que eu acho que está acontecendo, e só justificando a ausência aqui do nosso presidente, Sérgio Nobre, que deveria estar aqui nesse momento. Ele está numa agenda internacional da CUT, lá em La Paz, na Bolívia, tá? Por isso não pôde estar presente, então queria aqui justificar a ausência dele. E vamos conversar. Conversar é bom demais e ajuda a resolver problemas. Wagner, Fausto, a gente deliberou fazer essa atividade na nossa última executiva da CUT, entendendo que era fundamental a gente encerrar o ano fazendo uma avaliação do que foi o ano, mas principalmente o quadro que fica pós-eleições de 2020. Então, nós discutiríamos perspectivas e pós-eleições de 2020, e para isso a gente agora vai convidar vocês para fazerem as suas falas. Tem muitas avaliações, alguns avaliam de que Bolsonaro saiu vitorioso desse processo eleitoral, algumas avaliam de que não é bem assim, porém, como a gente ainda está, de certa forma, no calor do resultado, ainda tem muita coisa para avaliar, para as coisas assentarem e a gente ter uma avaliação mais clara. Mas para a gente continuar a dar pontapé inicial aqui em Pernambuco a esse debate, a gente fez o convite a vocês dois e, de antemão, a gente externa o agradecimento por, de bate-pronto, imediatamente, vocês aceitarem. A gente, conforme conversou antes da abertura dos trabalhos, a gente vai fazer a primeira fala de Fausto, do companheiro Fausto Augusto, 20 minutos para Fausto, depois a gente volta para Wagner Freitas, 20 minutos também, e depois a gente faz um pequeno
bate-bola, certo? Fausto, fique à vontade. Olha, só uma coisa antes. Eu ia fazer essa minha fala aqui com a camisa do Santa Cruz, mas depois eu achei que ia dar muita polêmica Aí ia perder então o eu convite. abdiquei. Aí ia perder aquele convite. Então eu abdiquei. A camisa que eu ganhei do Zé Carlos, a camisa que eu ganhei da Suzineide, várias que eu tenho aí, mas eu resolvi não fazer não, que já ia começar com muita polêmica. Então é melhor. Olha, fazer o seguinte, para não ter briga, eu e a vice-presidenta, nós somos de Garanhuns, tá certo? Perdeu a oportunidade de começar bem, muito bem. A gente é da terra do presidente, a gente vai dar uma camisa de um time lá da terrinha da gente. Tá bom. Vai lá, Fausto, fique à vontade, Fausto, 20 minutos para você. Bem, primeiro, de novo, agradeço a possibilidade. Vamos conversar um pouquinho, né? Conversar. O meu papel sempre, quando a gente vem nessa atividade, ainda mais quando está aqui o vice-presidente da CUT, a figura que vai fazer a análise política, é tentar dar um olhar ali sobre a economia e derramar um pouco de número para vocês aí nesse final de ano, né? E tentar, a partir disso, criar minimamente construir alguma objetividade para análise, porque eu acho que um pouco na fala do Paulinho é isso. A gente saiu da eleição, e em Pernambuco em especial, aí, né, Paulinho? A eleição foi bem quente aí, né? Então, a eleição, quando a gente sai dessas eleições muito competitivas aí, né, que tem uns embates muito grandes, a gente leva um tempo aí para dar aquela esfriada para olhar para frente. Pegando um pouco a bola aí do Paulo, eu acho que eu vou tentar ser coerente com o que eu falei em vários momentos, inclusive aqui, inclusive para a própria CUT Pernambuco em alguns momentos. E 2020 era um ano bastante importante, isso antes da pandemia, inclusive, porque era um ano em que a eleição municipal, ela não é que ela vai definir ou ela indicava o que seria a eleição de 22, mas a eleição municipal, ela minimamente ia mostrar para a gente até que ponto o projeto do Bolsonaro, esse chamado bolsonarismo, eu não gosto do termo bolsonarismo, porque eu acho que a gente dá muito crédito para alguém que não deveria ter tanto crédito assim, né? Falar do getulismo, não é isso, né? O Bolsonaro é muito menos, e eu espero que continue sendo muito menos. Mas que era uma preocupação até que ponto essa forma de você pensar a política, de você pensar a sociedade brasileira, ela ia se arraigar nos municípios. Eu acho que essa é uma análise importante para a gente fazer quando a gente pensa em eleição municipal, porque a gente sabe que, primeiro, quem conhece eleição municipal sabe bem, vereador fica mandatos, ele não fica um mandato. São raros os vereadores que ficam um mandato. A grande maioria fica 2, 3, às vezes 4 mandatos. Então, o fato do Bolsonaro não ter conseguido eleger uma parte importante dos seus apoiadores, ela não é desprezível. A gente tem que olhar isso, eu olho isso como uma vitória. Acho que uma vitória de uma visão mais progressista de política. Tivemos um monte de problemas, mas eu acho que ele não consegue se enraizar, o que para nós é importante. Isso não significa que ele não possa ganhar em 22. Isso é uma outra conversa que eu acho que tem um para frente aí para a gente pensar. Mas ele não se enraiza nas políticas locais. Isso é bastante importante. Apesar de certo modo, essa direita, esse centro-direita aí, que historicamente governa o Brasil, ter se fortalecido nesse enraizamento. Então, esses são os dois olhares que eu acho que era bom a gente ter com bastante cuidado, né? Como é que as câmaras de vereadores se configuraram, como é que as prefeituras se configuraram, porque isso ajuda a gente a ter um olhar um pouquinho melhor. E acho que, do ponto de vista da esquerda, só um olhar, nós estamos melhor do que de 2018. Isso não há a menor dúvida. A gente também faz uma conta, às vezes, muito numérica, e dá a impressão que essa conta numérica que expressa o que aconteceu. E não foi exatamente assim. O debate da esquerda ele ampliou-se novamente, eu acho que isso é importante, com todos os dramas que também a gente tem carregado, não é simples, né? Nós saímos de uma derrota muito grande em 2018, na verdade, desde 2016 a gente vem nesse processo, e é um processo de reconstrução. E essa reconstrução não adianta, né, gente? Ela vai acontecendo, ela é paulatina. Então, eu acho muito ruim essas avaliações que a esquerda saiu derrotada ou que o PT saiu muito menor. Eu não acho nada disso. Eu acho que quando a gente olha com um olhar um pouco mais apurado, a gente vai ver que é um processo que não é simples, mas é um processo que ajuda a gente a ver que o pensamento de esquerda, ele minimamente começa a buscar, a manter, ou pelo menos a consolidar o seu espaço aí novamente. Então, acho que a gente tem que olhar com bastante atenção esses dois cenários.
Do ponto de vista econômico, não tem jeito, não. Nosso ano foi marcado pela pandemia, não tem outra história. A pandemia definiu absolutamente tudo. Definiu pauta do Congresso, definiu a abertura, o caminho da economia, definiu, de certo modo, as próprias relações internacionais, ou seja, tudo, de certo modo, é pandemia. Então, toda a discussão que se coloca para depois é, bem, uma vez que a pandemia seja dirimida, seja superada, aonde nós vamos estar? Acho que essa é uma pergunta que nós temos que fazer. E qual que é o problema aqui para nós, no Brasil em especial? Não tem jeito, né? No momento, nós não superamos a pandemia. Então, é muito difícil você fazer qualquer análise do para frente, uma vez que a pandemia está voltando ao seu pico, né? E muitos analistas aí sobre a pandemia estão mostrando que nós provavelmente, ao longo de dezembro e janeiro, talvez a gente supere o pico, né, da pandemia, o que coloca para nós um grau de indeterminação muito grande. Eu trouxe alguns números só para elucidar um pouco essa fala, né, elucidar um pouco o que a gente tem acompanhado, porque eu acho que ajuda a gente a pensar um pouquinho. Está 2 dias atrasado esse número aqui, mas ajuda a gente a pensar. Nós passamos de 180 mil mortes no Brasil com a pandemia. E nós passamos de 7 milhões de casos confirmados. Nós somos o segundo país com o maior número de mortos, mas se a gente for pegar lá o número por habitante, né, nós somos o país que mais morreu gente no mundo. Então, assim, isso não é pouca coisa. Poderia ter outros caminhos, outros países encontraram outros caminhos e tiveram uma taxa de mortalidade muito, muito menor. Eu acho que a gente precisa olhar com cuidado, porque esse embate da vacina certamente vai ser vai demarcar, em especial, o primeiro semestre do ano que vem. Do ponto de vista econômico, a gente vai consolidar, muito provavelmente, uma queda de PIB entre 4% e 5%. É a maior queda desde que o PIB é calculado, né? Desde que essa sistemática do PIB é calculada. Isso, de alguma forma, zera todo o nosso crescimento, que foi quase nada, mas, enfim, a gente está com uma economia que está voltando lá para trás, né? Uma economia que, se a gente for olhar em números, em grandes números atualizados, é como se tivesse voltado uma década inteira do ponto de vista econômico. Muito bem, isso aqui é a estimativa do Banco Central. Nós, no Diese, apontávamos que a gente provavelmente cairia em torno de 5 milhões, 5% do PIB, se não tivesse acontecido, se tivesse algumas medidas. E aqui a principal medida que a gente teve foi o auxílio emergencial. Foi o auxílio emergencial que possibilitou que este número aqui não fosse o dobro. Se não fosse o auxílio emergencial, isso aqui seria o dobro. O Banco Central indica um crescimento acima de 3%. Nós, no Diese, estamos avaliando que muito provavelmente a gente não chegue a 2% do PIB ano que vem. E o pior de tudo isso, né, pensar em crescimento tem a ver com a base que você sai. Como você sai com uma base muito baixa, ano que vem vai ter crescimento. Só que esse crescimento é muito aquém do que a gente perdeu ao longo desse ano. E ele está baseado exatamente nisso. As coisas vão voltando e, ao voltar, minimamente a economia cresce. Nos preocupa muito a sensação que a situação vai ter, porque a sensação de 2020 ela é tão, tão ruim, que a depender de como saímos dessa situação, qualquer coisa é melhor que 2020. Então, a gente tem que olhar um pouco para taxas de aprovação do governo Bolsonaro, porque essa pequena melhoria da economia que pode aparecer, ela pode amplificar o Estado. Com um elemento aí no meio de tudo isso. Em dezembro, extingue o auxílio emergencial. Bem, extinguir o auxílio emergencial, como é que as economias da periferia do sertão brasileiro, do interiorzão do Brasil, vai sobreviver? E aí nós vamos ver, de fato. O governo aposta que tudo voltou, mesmo com todo mundo morrendo, tudo voltou, e a gente vai e apostou no fim do auxílio emergencial. Foi o auxílio emergencial que segurou o caos esse ano no Brasil. Lembrando que o auxílio emergencial não foi uma proposta desse governo, foi uma proposta do movimento sindical, e na disputa com o Congresso Nacional colocou ele de pé. Então, esse é um pouquinho pensando o cenário aí da economia. Nós estamos entre os países aí do mundo que está caindo, inclusive, um pouco acima da média do que vai cair o resto do mundo, né? É um indicador bastante importante. Esse aqui um pouquinho os dados aqui do que como é que a OCDE está prevendo. A OCDE está prevendo uma queda no Brasil maior ainda, eles não atualizaram esse dado, mas está muito claro que vai ficar menor, mas o Brasil vai ter caído de maneira bastante acentuada a sua economia. E aí eu queria chamar a atenção um pouco para esse dado aqui, que é o dado um pouco de como é que no final do ano, quase todos os setores, do ponto de vista de venda, eles provavelmente vão ficar negativos, seja a indústria extrativa, seja o comércio, seja o setor de serviços.
em especial o setor de serviço. O setor mais prejudicado ao longo desse ano foi o setor de serviço, e é o setor que emprega maior número de pessoas. Então, de certo modo, o setor de serviços está, não só o setor de serviços, mas ele tem um peso bastante importante nessa taxa de desemprego que a gente está vivendo. Bem, a gente tem uma questão para olhar que a gente, de fato, não tem muita certeza, como eu disse, é um ano de incerteza, onde é que esse câmbio vai parar. Quando eu fiz esse gráfico aqui, a gente estava com um câmbio de 5,4 ali, final de novembro, né, que é quando a gente fecha o mês e bota o câmbio do mês. O câmbio hoje está voltando ao seu patamar de R$ 5 por dólar, e isso está alterando, esse sobe e desce do câmbio, ele é um enorme problema para a economia, e temos que ver até que ponto isso vai se sustentar ou não. Tanto de um lado, o câmbio ele é o principal agente hoje do crescimento dos custos e da inflação, e vamos ter que ver até que ponto essa queda do câmbio vai se manter, porque ao mesmo tempo que ele está gerando inflação, ele está viabilizando uma série de produções numa indústria nacional que, com o câmbio apreciado, ela não conseguia competir. Então, nós temos que olhar um pouquinho por onde esse câmbio vai parar. Nós exportamos menos esse ano, e óbvio, por conta da pandemia, mas também nós importamos muito menos do que a gente importou o ano seguinte. Este é um dado que coloca para a gente algumas questões para a gente olhar com a economia um pouquinho com mais de cuidado. Isso indica que o Brasil é um país que não tem problema de déficit externo, o Brasil não tem dívida externa, o Brasil tem um colchão de segurança que o governo Lula Dilma deixou, que são as reservas internacionais. Então, o perfil da dívida do Brasil é um perfil de Brasil com brasileiros. O que, se o governo soubesse se mexer, a possibilidade da gente sair bem desse momento seguinte seria razoável. A gente tem espaço para poder crescer. O problema é que as escolhas liberais que o governo está colocando impedem ele de fazer esse movimento, o que vai levar a gente para um crescimento ano que vem aí muito próximo a quase nada, né? Ou seja, números muito baixos que não alteram de verdade a realidade das pessoas. Bem, nós estamos com um problema inflacionário muito claro. Ano que vem, até o fim do primeiro semestre, a gente vai ter questões de inflação. É muito provável que a gente bata próximo aos 5% de inflação esse ano. É algo que era impensado, e uma vez que a gente está olhando a crise. A inflação brasileira hoje não é uma inflação de consumo, não, é uma inflação de custo, ou seja, ela não está vinculada ao consumo das pessoas, ela está vinculada à alta dos preços, que são as bases de consumo ou são as bases de produção. E aí o câmbio é o que mais influencia em tudo isso, seja na agricultura de um lado, por conta das exportações, que acabam tirando o produto daqui, a alimentação subiu muito aqui no Brasil, seja os próprios importados para você fazer fabricação. Para vocês terem uma ideia, enquanto a gente está com uma inflação próxima a 5% no INPC, nós estamos com uma inflação próxima a 25% no IGPM. O que isso significa? Significa que a inflação de atacado, que é a inflação das empresas, ela é muito, muito mais alta. O que não fez a inflação explodir esse ano é porque a gente estava numa recessão tremenda. Então, a inflação de custo jogou a inflação para cima, mas a inflação de consumo jogou para baixo. Então, isso aqui é importante para a gente olhar nisso. Mas, ao mesmo tempo, não desprezem uma taxa de juros negativa. Nós estamos com uma taxa de juros negativa, e a taxa de juros negativa, ela tende a derramar dinheiro na economia. Então, vamos olhar com bastante atenção no que vem. Aqui é um espaço de direções, de lideranças, é um espaço para a gente olhar para a economia com bastante cuidado, porque a depender do efeito, e se eles vão manter uma taxa de juros negativa, a gente pode ter repiques de crescimento não desprezíveis ano que vem. Agora, a tendência é que o mercado financeiro, até por conta da inflação, já pressiona para esse juro subir. Se esse juro subir, aí um abraço, porque aí o governo vai ter um aumento do gasto fiscal e vai ter, muito provavelmente, soterrar o pouco de crescimento que seria puxado pela queda da taxa de juros. Esse embate está muito claro hoje dentro do mercado para onde vai parar a taxa de juros. Então, acho que esse é um dado para a gente ter um pouquinho de questão. Qual que é a questão? Nós temos um problema que, para crescer de maneira sustentável, a gente tem que crescer o investimento. Isso é um drama para o Brasil. O Brasil não consegue aumentar a sua taxa de investimento, e ao não conseguir aumentar a taxa de investimento, você não sai do patamar de crescimento.
Qual que é o problema disso? Hoje é muito provável que 2021, o que a gente cresce em cima de uma base de capacidade ociosa, ou seja, o investimento em si, ele não afeta diretamente o crescimento do ano que vem, mas afeta a continuidade do crescimento a partir de 2022. Então, isso é um dado para a gente olhar, para a gente estar sempre olhando com bastante atenção. O endividamento das famílias ele cresceu um pouco esse ano, e é óbvio, cresceu porque a renda caiu, mas a gente tem que olhar como é que isso vai avançar. Eu falei um pouco da inflação, que só para vocês terem uma ideia, né? A inflação de bebidas e alimentos chegou a 13%, mas essa inflação de atacado, ela está na fase dos 25%, ou seja, as empresas, de certo modo, para a sua operação, tiveram uma alta de preço muito grande nesse ano, mas não conseguiram repassar por uma crise econômica brutal, né? Bem, aqui um pouco de expectativa para o ano que vem. Expectativa do ano que vem, então, é você fechar o ano aí com uma taxa de inflação na casa aí dos 4,5%, podendo ser um pouquinho mais alta, um pouquinho mais baixa, dependendo do que vai acontecer no segundo semestre. Porque a nossa avaliação é que o primeiro semestre que vai puxar boa parte dessa questão. Bem, vocês têm acompanhado a nossa cesta básica. Tá? 5 minutos, tá bom. Faltando, pensando um pouco, cesta básica, vocês estão vendo que está crescendo muito, eu não vou acelerar mais, e aí entrando no dado. Nós estamos hoje com uma taxa de desemprego de 14%, mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. Esse número não cai significativamente para o ano que vem. A nossa estimativa é que ele cresça ano que vem, ele se mantenha no mínimo nesse patamar de 14 milhões, e uma parte das pessoas que saíram vão voltar para o mercado de trabalho. Então, a taxa vai puxar, em especial a partir de janeiro, por conta aí do fim do auxílio emergencial, que vai colocar a gente de volta no mercado de trabalho. Eu não vou entrar aqui dessa discussão da informalidade, que você já tem, mas um dado bastante importante é esses 33 milhões de pessoas de subutilização da força de trabalho. E aí, gente, eu queria entrar numa discussão muito rápida com vocês com relação aos dramas do ano que vem. Ano que vem a gente certamente vai enfrentar as grandes reformas. Reforma administrativa, esse tal de Plano Brasil Mais, que aí é o Pacto Federativo, privatização e extinção dos fundos públicos. Uma reforma tributária capenga, que não mexe na nossa regressividade, certamente um processo aí de aumento da mercadorização dos direitos sociais. A gente viu aí o embate que a gente teve no Fundeb, para isso que o governo está levando, e muito provavelmente está sendo desenhada uma reforma trabalhista, uma nova reforma trabalhista e uma reforma sindical. E aí nós vamos ter que olhar com bastante atenção como é que isso vai se dar. Eu não vou entrar no dado das negociações, mas o movimento sindical trabalhou muito esse ano. São mais de 10 mil acordos, mas dá para chamar atenção para vocês olharem a diferença de número de acordos fechados no primeiro semestre e no segundo. Ou seja, muito acordo do segundo semestre ficou para o ano seguinte, e nós temos aí quase 30% das categorias não conseguindo repor as perdas. Por fim, gente, eu quero só entrar só passar alguns dados sindicais para vocês. Eu acho que eu já falei em outros lugares. Número de sindicatos hoje em torno de 12 mil. O Messias está aqui, conhece melhor do que eu toda essa discussão da sindicalização, mas nos chama a atenção e nos preocupa bastante a queda da taxa de sindicalização que vem acontecendo aí no último período, em especial a partir da reforma trabalhista. Eu vou tentar só explicar duas coisas. Uma parte dessa queda da sindicalização, ela veio por conta da própria reforma e por conta do trabalhador entender que o imposto sindical era uma forma de sindicalização, e uma outra parte da própria sindicalização é a perda e o embate que tem sido feito contra o movimento sindical. Nos preocupa muito este número, em que a taxa de sindicalização entre os jovens ela caiu mais do que entre os mais velhos, e é uma taxa muito baixa, ou seja, até 24 anos tem uma taxa de menos de 5% de sindicalização, e até 30% de 8%, né? De 25 a 30 anos, 8%. É bem abaixo dos mais velhos, e esses mais velhos são os que estão saindo do mercado de trabalho. A pesquisa também mostrava, uma pesquisa anterior, um pouco que eu tinha falado para vocês, há ainda uma boa percepção em relação ao movimento sindical. 51% diz que se filia porque o sindicato defende os seus direitos, 20% por causa de serviço, mas olha isso aqui, 25%, 26,4% achava que se filiar ao sindicato porque era algo obrigatório, ele confundiu o imposto sindical com a obrigação. Bem, aqui um pouco, por que o sujeito não se filia ao sindicato? Basicamente, só menos de 20% dos trabalhadores diziam que não se filiam ao sindicato por conta do sindicato não representar. A grande maioria era porque não conhecia o seu sindicato ou não sabia se associar. Isso coloca uma série de discussões para nós.
25% 2 minutos, tá? do serviço. Não, está acabando, já acabou meu tempo, né? Eu sei, só para encerrar, e aí levanta a bola para o Wagner. Esse é o embate que nós vamos ter que saber como jogar no que vem. É para onde vai a discussão da PEC 196, para onde vai a reforma sindical que está colocada ali. Lembrando que os principais artigos importantes para nós da PEC 196 foram retirados na Constituição e Justiça. Eles tiraram o artigo da contribuição negocial, mas junto com o artigo da contribuição negocial, eles tiraram também a obrigatoriedade, a exclusividade, né, da prerrogativa da negociação por parte do sindicato. Então, o debate da 196 hoje está meio parado no Congresso, mas é algo bastante preocupante para nós, como é que ele vai avançar. E esse é um embate que está, inclusive, nessa discussão aí da presidência da Casa. A composição do Conselho também foi retirada na 196, e o argumento que eles disseram é que o governo que esses itens voltariam na comissão especial que não foi instaurada. Agora, objetivamente, o relatório aprovado da Constituição e Justiça retira os 2 itens de interesse para nós da 196. Então, isso é algo que nos coloca um enorme desafio para frente. O governo tem as propostas de reforma trabalhista e sindical já prontas, só não apresentadas por meio do GAET. Então, acho que nós temos que olhar um pouquinho o que isso vai dar. Então, só para encerrar minha fala, o que eu posso dizer para o ano que vem? Ano que vem é ano de longas discussões, grandes reformas, inclusive reforma trabalhista e sindical. A depender de como a gente vai assistir isso e como a correlação de força se coloque, em meio a esse final de pandemia, o impacto para o movimento sindical pode ser bastante grande. E vamos lembrar que, de um outro lado, a gente vai ter, por metade do movimento sindical, que é o movimento sindical do setor público, o drama da reforma administrativa colocada. Então, é um ano de bastante luta, bastante dificuldade, e com uma economia ainda bastante combalida, e um governo que absolutamente não sabe muito bem para onde vai, além de destruir o Estado brasileiro e destruir as organizações dos trabalhadores. Acho que foi isso. Tentei ser o mais rápido possível, mas acho que deu conta de passar em todos os itens que eu tinha pensado em conversar um pouquinho com vocês. Muito boa apresentação, Fausto. Para quem está chegando agora, a gente escutou o companheiro Fausto Augusto, do Diese Nacional. A gente vai escutar agora o companheiro Wagner Freitas, atual vice-presidente da CUT e ex-presidente por 2 gestões da CUT Nacional. Wagner, como você vê as perspectivas para o país pós-eleições de 2020? Paulinho, eu acho que não tem perspectiva boa para o Brasil, Fausto, se não tiver o fortalecimento dos sindicatos. Os sindicatos eles não são só importantes para a CUT. Os sindicatos no Brasil, fundamentalmente os sindicatos cutistas, são importantes para a democracia brasileira. Os sindicatos da CUT, eles são importantes para a Constituição e para conceber o que o PT, é o maior partido de oposição no Brasil e de esquerda, como ele vai se comportar. A influência dos sindicatos na construção do PT foi extremamente grande, mas agora ela tem que continuar sendo grande na condução de um partido de massa, como é o PT, para que ele esteja afincado com os pés na realidade, no dia a dia, na vida real. Estou exemplificando o PT, mas existem outros partidos de esquerda brasileira. Ou seja, a esquerda brasileira depende fundamentalmente do fortalecimento do sindicalismo cutista, porque ele é que traz, na minha modesta opinião, não sozinho, não isoladamente, vida real para as decisões e para a condução que a esquerda tem que ter. Então, as perspectivas que eu imagino para o Brasil no ano que vem, em 2021, elas se calcam muito no fortalecimento dos sindicatos. Por isso que essa questão da 196 é tão importante. Porque o Bolsonaro colocou de forma muito direta que ele queria e quer acabar com os sindicatos. Ele precisa acabar com os sindicatos. E ele tem feito isso na prática. Claro que, evidentemente, também seria muito colocar isso tudo na conta do Bolsonaro,
que a reforma sindical já aconteceu pré-sindical e trabalhista, né? Pré-Bolsonaro, na época do Michel Temer. Né? Mas Bolsonaro, já na passagem de Temer para Bolsonaro, né, já foi feito grande papel, que é de exterminar o movimento sindical. Por isso, nós precisamos contradizê-los e nos contrapor a eles. E nos contrapor a eles é fortalecer o sindicato, o sindicalismo e a ideia de o trabalhador, a ideia do coletivo sobre o individual, que é esse debate que a eleição... Por isso que eu sou otimista, Paulinho. Essa ideia do coletivo sobre o individual foi a ideia que perpetuou muito, que andou muito nas eleições de 18, de 16, a ideia da não participação, da não política, do questionamento à política, e não é a política partidária só, é o questionamento da participação coletiva, e que as organizações coletivas são capazes de transformar coisas, principalmente sindicatos. Essa ideia foi muito que vencedora na eleição do Bolsonaro. O Bolsonaro é visto ainda hoje como outsider, como um sujeito que não é da política e veio meio que para colocar jeito nas coisas, né? Utilizando o seu viés militar e o seu viés enganoso de não político. Né? O que aconteceu nas eleições de 2020 é um pouco de uma retomada da ideia da importância que você tem na participação da política e dos políticos e dos sindicatos. Eu sei que vocês podem achar estranho isso, porque, obviamente, que a eleição de 2020, majoritariamente, foram eleitos políticos de centro, de direita, conservadores. Né? Mas também houve uma negação bastante grande da não política, do não político, do inexperiente, do gestor, do limpo, bonito e cheiroso, contrário, e nesse contrário eles nos colocaram também, os feios, maltrapilhos e corruptos. Então, em 2020, você tem um pouco da desilusão do eleitorado, né, com essa ideia do novo que não é novo, do novo que é velho. Porque o novo é sempre bom, é extraordinário, a juventude, a transformação. Aliás, nós precisamos muito. Né? Mas que não foi isso que aconteceu na eleição do Bolsonaro, na eleição de tantos quanto ele iguais a ele, e no sentimento das pessoas da não participação política, desta vista como participação política na estrutura que nós conhecemos. Né? Até há, mas uma outra muito mais na meritocracia, no individualismo contrário ao coletivismo. Coletivismo no Brasil, construção junto, significa muito sindicato. Né? E é por isso que nós temos que transformar e dar condições para que os sindicatos continuem existindo, né? Para que, inclusive, eles consigam interferir mais na vida direta do trabalhador. Nessa questão, a CUT se preocupa muito com o 9,6. O Bolsonaro, né, e os deles têm uma proposta de reforma sindical acabada, que significa o fim dos sindicatos no Brasil. E nós estamos tentando construir, e não construiremos isso sozinhos, só com os sindicatos da CUT, ou só com o espectro político do PT e do PSOL. Nós temos que ter mais gente defendendo a ideia que os sindicatos têm que existir. Qual sindicato nós vamos ser e qual sindicato será uma disputa na sociedade, que nós vamos disputar com a nossa concepção. Mas é importante cair a ideia de que o sindicalismo é importante. Né? E o que nós estamos trabalhando muito é essa ideia. Interferir diretamente para que o Bolsonaro e os deles não consigam passar a ideia de que é possível um mundo sem sindicatos. E, para isso, nós precisamos que a sustentação financeira do movimento sindical exista, que o poder de negociação do movimento sindical continue sendo fortalecido, porque nós precisamos fortalecer e precisamos tomar de conta dos nossos sindicatos. Nesse sentido, nós estamos agindo fortemente na Câmara dos Deputados,
para que a gente consiga, né, que esses itens que foram tirados da 196, que é o item da obrigatoriedade da negociação coletiva por via dos sindicatos, né, um Conselho Nacional de Participação e o desatrelamento do sindicalismo, dos sindicatos do Estado. Nós precisamos voltar para que isso aconteça e retorne para o texto inicial. E para isso nós estamos fazendo gestões nesse sentido, para representar os sindicatos da CUT. E pode ter certeza que essa disputa pela mesa do Senado, pela mesa da Câmara e do Senado, tem a ver em relação a isso. Primeiro que nós achamos que é importante que um partido como o PT, me desculpe um pouco porque em geral nas minhas análises eu sou muito mais generalista, mas hoje eu vou ser um pouco mais específico. É importante que um partido como o PT, né, cumpra o seu papel de respeitar os votos que ele teve da classe operária. Porque quem vota no PT é classe operária. Visto classe operária das várias maneiras de entendimento. Classe operária hoje não é a classe operária nem da década de 40, nem da década de 80. É outra classe operária. Mas quem vota nos partidos de esquerda, principalmente o PT, é a classe operária. E tem um espaço que é extremamente importante para os trabalhadores ocuparem, que é o espaço do Congresso, que é o espaço do Parlamento. Não foi à toa que nós da CUT, há um tempo atrás, e aqui em Pernambuco foi razoavelmente muito bem sucedido, nós conseguimos ajudar a eleger um deputado federal, né, que era presidente da CUT, que nós sempre identificamos mais de uns tempos para cá, que além da luta nas ruas, que é importantíssimo, a luta pelo domínio das ruas, a luta do movimento de massa, né, a luta pela imposição e participação nossa na sociedade, né, nós nunca achamos que as coisas se resolvem só no parlamento, mas nós temos certeza que as coisas se resolvem também no parlamento. E os nossos direitos foram retirados antes no parlamento, né, e depois no Poder Executivo. Então, nós estamos tentando, por isso que eu acho que o PT precisa respeitar os votos de quem teve, da classe trabalhadora, e a disputa na Câmara e no Senado, pelas posições na mesa, elas não podem ser um processo de marcação de posição. Marcar posição na política e na esquerda é muito correto, mas esse momento agora, na disputa do que acontecerá na direção da mesa e do Senado, quando a oposição, principalmente o PT, é determinante para saber quem vai ser o vencedor, eu acho que um partido como o PT não pode se negar a representar os trabalhadores nesse momento. Quero dizer claramente o seguinte, não adianta marcar posição lançando uma candidatura da esquerda ou da oposição que flagrantemente não vai ser vencedora. E achar que isso é uma posição que ajuda os trabalhadores. Muitas das coisas que nós não conseguimos fazer brecar nas reformas que tiraram direito dos trabalhadores é porque a gente não viu a proporcionalidade da nossa representação de voto dos trabalhadores expressada na mesa de comando na Câmara e do Senado. Isso resolveria todos os nossos problemas? Não. Resolver todos os nossos problemas é eleger uma maioria de representantes dos trabalhadores, das trabalhadoras, né? Mudar o sistema econômico capitalista por um sistema econômico socialista, que é o que nós defendemos, mas isso se dá galgando posições, passo a passo. E seria extremamente importante, e é extremamente importante, a participação nas comissões, por exemplo, nas comissões referentes aos direitos trabalhistas, nas comissões referentes à gestão econômica, nas comissões referentes ao direito dos negros, das mulheres, dos trabalhadores, os direitos referentes à opção de sexual, aos quilombolas, aos índios. Nós precisamos estar representados, porque faz parte da população e os deputados que lá foram eleitos para representar esses interesses não têm o direito de abdicar, porque não é deles. É uma obrigação que foi dada a eles pelo voto. Então, nós estamos sendo muito duros nessa discussão de que o PT precisa compor e os partidos de esquerda ser determinantes, né, na eleição e na condução da nova mesa, né? E acho que não é um momento de marcar posição não participando.
não fazendo que a proporcionalidade do seu voto seja respeitada. Dito isso, eu acho que nós precisamos, né, para o ano que vem, reorganizar o movimento sindical brasileiro. No último congresso da CUT, eu fiz uma fala de saída da presidência, eu dizia que a CUT continua sendo a mais bonita construção que a classe trabalhadora fez no mundo. Não vejo nada melhor, mais bem sucedido e que tenha tido mais interferência na vida do seu país, do seu povo, da sua gente, do que os sindicatos da CUT. Agora, a classe trabalhadora que construiu a CUT não é mais a classe trabalhadora que existe hoje. Então, a CUT precisa se abrir para essa nova representação. Ela precisa estar aonde estão os trabalhadores, representar a vontade dos trabalhadores. E não é mais nas grandes plantas fabris que foram na década de 80. Não nas grandes plantas dos bancos, como foi na década de 80. A classe trabalhadora hoje ela é outra. Uma parcela dela é confundida e é colocada pela burguesia como empreendedora, né? O trabalhador tem uma moto de 1985 e faz entregas e o capitalismo chama de empreendedor colaborador. Ele é operário, trabalhador explorado, né? E que nós precisamos ter um sentido de organização disso. Não entendam isso, que eu acho que nós vamos simplesmente substituir a organização dos metalúrgicos, dos bancários, do setor público, nos rurais, para representar apenas entregas rápidas. Não é isso. A plataforma é que mudou, o negócio mudou. E nós precisamos estar do início da cadeia até o fim da cadeia trabalhista, que não é a mesma, né, que era na década de 80. A mudança é estrutural. Mas, para isso, tem que ter sindicato. Tem que ter sindicato forte, organizado, combativo, que tenha lado, né, e que interfira nos destinos do Brasil, interferindo diretamente nos partidos de esquerda no Brasil. Eu acho, por exemplo, o PT muito forte, muito importante, muito representativo, quando ele tem a base e o seu pé no movimento social. E o movimento social mais flagrantemente construtor dos interesses dos trabalhadores é o movimento sindical. E todos são trabalhadores e trabalhadoras, né? Todos, de vários cortes, de várias identidades, que nós temos que representar, porque esse trabalhador, hoje, a base operária, ela é diferente, inclusive do ponto de vista comportamental, sexual, religioso, de gênero, do que era quando eu tinha 20 e poucos anos. Já lá vão alguns anos em relação a isso. Então, obviamente que esse corte é um corte de classe que nós temos que ter. Isso é corte de classe. Não é as políticas identitárias nossas são políticas de classe, representativas da classe operária, da classe trabalhadora. E, para isso, nós temos que ter o sindicato constituído com muita força. E nós estamos trabalhando muito essa ideia de que agora que a discussão das mesas do Senado e da Câmara precisam dos votos da esquerda, que esteja fazendo parte daquilo que a esquerda tem que colocar, da oposição ou esquerda, né? E eu não vou aprofundar aqui o conceito do que é oposição e o que é a esquerda. São coisas diferentes. Mas que agora a oposição e a esquerda precisam ter para colocar na mesa para fazer a negociação, né? Que várias dessas questões econômicas que o Fausto colocou, não a privatização, a valorização das empresas estatais, a valorização do serviço público, contra a reforma administrativa que está sendo proposta pela direita, e a direita bolsonarista, e faltam 5 minutos, né? Mas que também signifique outras questões mais, todas as questões de gênero, raça, enfim, que nós temos que colocar na mesa, né? Mas também a sobrevivência democrática, que é um direito que os trabalhadores têm que se organizar em sindicatos. Que foi uma das maiores
aberrações e violências, inúmeras violências cometidas no governo Temer e Bolsonaro. Uma das maiores delas é a destruição do movimento sindical. Então, e para isso, nós precisamos saber como nos posicionarmos e negociarmos de maneira a representar os trabalhadores que elegeu as bancadas de esquerda, né, no Congresso Nacional, fundamentalmente a do PT. Não acho que o Bolsonaro, vamos começar por quem é presidente hoje. Não acho que o Bolsonaro tenha saído vitorioso das eleições. Como já disse, né, essa ideia que ele representou da não política, né, do capitão que vai colocar ordem na casa, está muito desgastada pelos resultados que o governo dele tem dado. Então, eu acho que ele não sai vitorioso. Agora, nem de longe acho que ele saia fulminado, derrotado. Os conceitos que o Bolsonaro representa, né, as opiniões que ele emite de direita, né, violentas, segregadoras, racistas, né, contra as mulheres, nós sabemos, pelo menos eu entendo assim, que elas existem na sociedade brasileira. O que o Bolsonaro faz é colocar forma nisso, que nós temos que disputar, inclusive, a nossa base com o Bolsonaro em relação a isso. Agora, ele sai com menos força do que poderia sair, porque, obviamente, que muitos dos candidatos que ele apoiou não foram eleitos, né? E muito do que aconteceu nos municípios não foi por conta da ação imediata do Bolsonaro, né? Embora acho que a eleição presidencial ela não é obrigatoriamente casada com a eleição municipal. Se isso fosse verdade, o Lula não teria vencido as eleições, né, 2 ou 3 vezes, porque sempre 2 vezes, né? Eu queria que fosse 3, fosse mais, né? Ou a Dilma, porque todas as vezes que chegou vencendo as eleições presidenciais, não tinha a maioria dos municípios com políticos e vereadores e prefeitos eleitos do seu partido ou da sua corrente ideológica, né? Então, é uma outra eleição. Mas, sem dúvida nenhuma, é um freio nesse processo que se tinha do crescimento do Bolsonaro e a derrota do PT. Esta eleição, a direita tinha imaginado que era a eleição para sepultar o PT. Eles não conseguiram fazer isso. O PT sai das urnas muito menos forte do que ele deveria ser, mas ele sai mais forte, ele resiste a 16, o que aconteceu, a catástrofe de 16, do golpe, e a 18. Com erros e equívocos que a direção partidária comete, e com os acertos que também devem ser creditados a ela. Mas o que se esperava para o PT e para o Lula, na cabeça da direita brasileira, identitária ou liberal, direita é direita, era sepultar o PT e enterrar o Lula. Então, não conseguiram isso. O Brasil só vai ser passado a limpo, de verdade, quando nós resgatarmos os direitos políticos e jurídicos do presidente Lula. Isso não é só por conta dele individualmente. É porque quando eles marcam o Lula e o PT como corruptos, eles estão tentando marcar toda a classe trabalhadora, meio que no colocar no nosso lugar. Fiquem aí. A senzala é o lugar de vocês. Vocês não foram aqui, vocês não existem para ocupar a Casa Grande. E a tentativa que foi feita com o golpe da Dilma e a prisão do Lula foi esse, de nos demarcar, nos diminuir, nos tomar conta, nos colocar no nosso lugar. Ora, o nosso lugar é comandando os nossos destinos. Para isso, nós temos que ter uma central sindical forte, partidos políticos fortes, e acho que nós estamos muito no jogo para trazer um pouco
do futebol, que eu comecei dizendo aqui e fazendo brincadeiras com vocês. Nós somos e continuamos sendo uma opção de poder de organização para a classe trabalhadora. Nós tivemos o surgimento de outros partidos, fundamentalmente o PSOL, fortes, e que bom que seja. Mas ainda o PT é um partido, vendo só da questão partidária, para encerrar, com maior capilaridade no Brasil. Existe do Oiapoque ao Chuí, tem densidade eleitoral no norte, sul, leste, oeste, nordeste. Tem, né? Incomoda, né? Incomoda tanto que a direita brasileira, né, fundamentalmente a direita da meios de comunicação, até tentou e até tratou com mais, digamos assim, com mais bons olhos outras propostas de esquerda no Brasil, né? Aqui a eleição de São Paulo ficou muito claro, né, que a candidatura do PSOL, do Guilherme Boulos, nosso amigo, não era achincalhada, né, porque a achincalhada era a candidatura do PT. E, inclusive, Recife deixa muito claro isso, que a ideia de que o grande inimigo da direita é o PT, o grande inimigo da direita é a organização dos sindicatos da CUT, que é esses que eles têm que derrotar. Por isso que nós temos que nos proteger, nos organizar, para corrigirmos todos os erros que nós cometemos, que eu não tenho dúvida devem ser bastante grandes e muitos, mas enfatizar os acertos que nós temos, né? Disputando a opinião pública com uma proposta muito de transformação, como foi de transformação, pelo menos na minha avaliação, muito o governo Lula e o governo Dilma, que foi interrompido, o governo Dilma foi interrompido exatamente por isso. Era a perspectiva de depois ter mais 8 anos de Lula, né, depois do governo Dilma, e, obviamente, com mais tempo de nós conseguirmos ir construindo uma identidade diferente para a classe trabalhadora brasileira e espaços de poder e transformações na sociedade tão importantes como nós fizemos. Então, eu acho que 2021 é um ano de desafio, de reafirmar nossa proposta, nossa política, atualizá-la, modernizá-la, mas eu não tenho dúvida nenhuma que nós estamos muito no jogo, muito fortes e muito na disputa de representação dos trabalhadores brasileiros e de mudança da sociedade brasileira como um todo. Obrigado, Wagner. Fausto, Wagner, a gente aqui em Pernambuco, a gente está passando por um momento de muita observação e, enquanto a gente faz essa plenária, a gente está atento ao que está acontecendo no Tribunal, no Superior Tribunal Eleitoral, que ocorre também na regional, por conta das eleições do cacique Marquinhos. O cacique Marquinhos, que é da tribo Chucuru, aqui em Pesqueira, perto de 200 quilômetros daqui de Recife. Ele foi eleito com 51% da votação em primeiro turno, a cidade não tem segundo turno, e a prefeita atual perdeu a eleição e judicializou o processo, já desde lá atrás, antes das eleições em si, tentando caçar a candidatura de Marquinhos. Marquinhos foi candidato, concorreu sub júdice, ganhou as eleições com 51%, e hoje o tribunal está julgando se diploma ou não. Para a gente é importante, a CUT e outros movimentos sociais soltaram nota, se solidarizando com a luta do povo indígena, por conta dessa tentativa de impedir o mandato de Marquinhos. Por trás, o pano de fundo é a tentativa de criminalizar as lutas do movimento social. Para se ter uma ideia, há alguns anos atrás, o cacique Marquinhos sofreu um atentado, uma emboscada, como a gente diz aqui. Nessa emboscada morreram 2 companheiros índios que estavam junto com Marquinhos. Ele escapou e a comunidade se revoltou. Teve uma mobilização, e essa mobilização está sendo pautada, a prefeita e está utilizando essa mobilização, porque lá atrás, após a mobilização, por obra e graça da justiça brasileira,
Marquinhos, que foi vítima, virou réu. Foi acusado de ter feito uma invasão, de ter feito um incêndio na fazenda, quando, na realidade, isso aconteceu quando ele estava tentando escapar do crime que foi tentado cometer contra ele, que mataram 2 índios. Pois Marquinhos foi julgado e condenado no Brasil, a tribo recorreu à Corte Interamericana, a Corte Interamericana entendeu de que Marquinhos era inocente e condenou o Estado brasileiro, e por conta disso tudinho, estão tentando impedir a posse de Marquinhos. Infelizmente, ele foi candidato por um partido que não é da esquerda, pelos republicanos, mas a CUT entende de que a tentativa de obstruir, de impedir a posse de Marquinhos é a luta contra a mobilização social, contra o movimento social, em particular, é uma tentativa de criminalizar as mobilizações dos povos indígenas no Brasil. Feita essa intervenção, a gente está com um tempinho muito estreito. Eu ia propor que a gente fizesse, alguém aqui me ajudasse, a inscrição de até 5 pessoas, para que tivesse 2 falas curtas, de 2 minutos, 3 no máximo, e a gente voltar para Fausto e Wagner, a tempo deles assumirem ainda outros compromissos que tem na tarde de hoje. Pode ser? Então, quem me ajuda aí na técnica, quer levantar as mãos, as 5 mãos aí primeiras, Greg, Paulo, alguém aí me ajuda? Não, tem inscrição. O primeiro inscrito sou eu, aí depois tem a inscrição de quem foi de Jaboatão, eu não estou conseguindo entender. Greg, Carol, o tem... terceiro. Greg é o terceiro. Greg é o terceiro. Lindomar é o segundo, de Jaboatão. É Lindomar, nosso grande companheiro do Sirmug. Com razão, certeza. Posso ir? Pode ir, Messias. Com 2 minutos eu aviso para você encerrar até 3. Tá. Tá certo? Primeiro, parabenizar a CUT de Pernambuco. Eu tenho certeza que o virtual está garantindo que a gente faça alguns debates políticos muito importantes e que, sem dúvida, capacita nossos militantes, nossos dirigentes para uma atuação sindical. Particularmente é importante e fundamental essa discussão para 2021. Fausto e Wagner colocam de 2 ângulos diferentes as questões centrais. A economia, eu acho que Fausto fez uma leitura muito rápida, mas importante do cenário para 2021. Na verdade, ele pode dizer que 2021 é um cenário que a gente não sabe qual cenário do ponto de vista concreto da economia, porque tudo está, aparentemente não será, e, ao mesmo tempo, a gente não sabe, sendo ela enfrentada, como é que a economia vai reagir, tendo em vista o desemprego que nós temos imenso. Ou seja, se amanhã tiver vacinação para todos, não há garantia de que essa economia volte a girar, porque ela não está assim só quando a pandemia. Ela já estava ruim e, do ponto de vista dos trabalhadores, também. Mas eu queria focar minha fala no que Wagner tocou e Faustão tocou, que é o papel do movimento sindical hoje. Eu, inclusive, queria que Fausto socializasse essa apresentação para todos nós e, se tivesse tempo posteriormente, pudesse ainda nessa live voltar a abordar essa questão da sindicalização, aquelas planilhas que ele apresentou muito rápido, dos gráficos da sindicalização, como está, porque eu acho que aquilo são elementos importantíssimos para os dirigentes sindicais entenderem onde nós estamos. Porque não é apenas uma mudança da classe trabalhadora, nós juntamos vários problemas. Uma mudança drástica no modo de produção com a tecnologia, que gerou uma nova forma de trabalho, uma nova forma de inserção dos trabalhadores na produção, ou nas várias atividades econômicas, com finalmente terem conseguido flexibilizar ao máximo a legislação trabalhista no Brasil, né? Esses dois aspectos aí, juntando a questão da reforma sindical que foi feita
na marra, né? Parece que o desafio é muito grande, não é suficiente dizer que vai voltar para as bases. A gente tem que pensar que um novo tipo de sindicato. Não adianta dizer também que só filiar os desempregados aos sindicatos. A que sindicato filiar? A gente tem que pensar uma ideia de que a CUT e os seus sindicatos virem um sindicato de todos, independente de categoria. A gente tem que pensar instrumentos que funcionem nos bairros, nos locais de trabalho e no mundo do trabalho, que atenda todo e qualquer trabalhador. Esse instrumento pode e deve ser construído, e sem perder o vínculo contratante dos sindicatos nos setores econômicos que representam. Então, acho que a gente tem que pensar um novo sindicato, esse é o grande desafio. Por último, eu acho que a gente tem que aprofundar o debate sobre as frentes sociais. A Frente Povo Sem Medo, a Frente Brasil Popular foram muito importantes, as articulações da CUT com as centrais sindicais também, mas para essa etapa de enfrentamento do bolsonarismo, desses 2 anos que faltam, a gente precisa pensar e repensar uma forma de organização que junte todos os movimentos sociais de verdade em agendas concretas e reais. Não adianta a gente ter um calendário de 20 mil eventos, 20 mil mobilizações no ano, não vai dar conta, não vai acontecer nada. É melhor ter 2 grandes eventos no ano de potencial mobilizador imenso, do que a gente juntar, aglomerar a agenda de todo mundo num imenso calendário. Eu acho que a gente tem que rever, pensar isso, e eu não vou tocar, não dá mais tempo a questão dos partidos, porque certamente todos tocarão. Obrigado. Obrigado, Messias. A gente vai escutar o Lindomar, depois do Lindomar, Greg. Boa tarde a todos. É com muita honra que eu estou aqui, Paulinho, Paulo, o Biratã e todos aí do debate. Veja, estamos vivendo o efeito da reforma trabalhista hoje e o golpe de Dilma, que foi dado em Dilma. E aí trouxe consequências que a gente está vivendo hoje, na prática. Eu faço parte do movimento sindical público, lá municipal, e aí eu posso dar alguns dados importantes. Primeiro, de onde? Que sindicato? Dos servidores municipais de Jaboatão dos Guararapes, Paulo Biratã. Sismude. Continua. Está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Continue, que nós estamos escutando, e o tempo está contando. Pronto. Então, temos uma necessidade hoje absurda de ter sócios, porque não temos mais imposto sindical, e isso trouxe uma consequência boa, porque as disputas entre os sindicatos diminuíram drasticamente por causa da queda do imposto sindical, mas, por outro lado, temos hoje uma necessidade absurda de ter sócios e precisamos ter, hoje, além da luta sindical, uma questão que é fundamental, que é a garantia de prestação de serviços para os nossos associados. Não dá mais para fazer movimento sindical, pelo menos no setor público, sem você agregar essas 2 vertentes reais. E que é muito ruim, porque a gente tem que desviar muito tempo para uma coisa que não deveria ser nossa obrigação, mas termina sendo. Segundo, as disputas entre os sindicatos, que hoje, mais do que nunca, precisamos do fortalecimento da CUT como intermediadora dessas relações sindicais, que são fundamentais hoje para poder a gente garantir o equilíbrio entre os sindicatos que compõem a CUT, por exemplo, ao qual a gente faz parte. Segundo, terceiro ponto, a importância do sindicalismo no Brasil. Wagner disse tudo, resumidamente. A construção da luta social no Brasil, antes de tudo, passou pelo sindicalismo, porque foi o primeiro espaço concreto onde a sociedade pôde ter acesso à informação e a poder desenvolver um conceito dialético com a classe dominante. Então, essa realidade hoje continua, com a diferença da necessidade de fortalecer outras vertentes do movimento, como o movimento social, relacionado às lutas, né, da sociedade no movimento popular, que é a necessidade da habitação, da moradia, da comida, da sobrevivência, do emprego, como você tem a necessidade de fortalecer movimentos estudantis hoje, que estão extremamente enfraquecidos por uma série de fatores que a gente tem que levar em conta. E mais outras vertentes dos movimentos sociais que cresceram e que precisam ser trabalhados pela sociedade, como a questão do movimento ligado à igreja, ligado às religiões,
que hoje tem um peso extremamente forte, inclusive na manutenção da direita no poder no Brasil e na maior parte do mundo, né? Então, é preciso ter um olhar hoje sobre a relação dos movimentos de luta com a questão religiosa e como isso está sendo usado sistematicamente por uma parcela da sociedade que está dominando hoje muitos setores do poder no Brasil e tem trazido muitos retrocessos à nossa luta por causa do fundamentalismo. Essa é uma real. Bom, o papel das centrais são fundamentais nesse processo. E é preciso que as centrais construam uma pauta. A gente tem que agredir o governo Bolsonaro com uma pauta. A gente não pode só estar na defensiva. Eu acho que uma coisa muito grave que eu estou acompanhando esse ano é que a gente está sempre na defensiva. A gente precisa implementar, durante o processo de mudança da questão da pandemia, uma pauta que a gente traga como prioridade para a sociedade. A gente está na retaguarda, a gente está sempre se defendendo. Eu acho um grave erro hoje nos movimentos sociais, inclusive também no movimento sindical. E a questão partidária hoje, mais do que nunca, não dá mais para não imaginar a esquerda com um processo de aliança ampla no Brasil. Na América Latina, as mudanças que estão acontecendo por causa disso, dessa amplitude nas relações institucionais entre as esquerdas, os partidos de esquerda e as forças progressistas daqueles países. O Brasil hoje precisa deixar a vaidade de lado e priorizar essa unidade a partir de agora, se a gente quiser impedir que a extrema-direita foda a vida da gente aí durante mais de 20, 30 anos aqui, se por acaso Bolsonaro for reeleito ou alguém do perfil dele. A gente agradece, companheiro. O próximo é Greg. Depois de Greg, quem é Messias? Para a gente já ir preparando. E a gente pede que as pessoas cumpram os 3 minutos, porque os nossos convidados ainda têm outra atividade na tarde de hoje. Greg. Boa tarde, Paulinho. Saudação ao meu companheiro Wagner e ao companheiro Fausto. O Fausto também, pela Coordenação Nacional de ES, ele está na coordenação naquele fórum das centrais sindicais. E seria bom, inclusive, escutar um pouco como é que as centrais sindicais têm se articulado nesse processo e o que está esperado para o próximo período. E o Wagner Freitas, também o nosso grande vice-presidente da CUT, ele também está na direção nacional do Partido dos Trabalhadores. Eu não vou ser repetitivo, porque quem me antecedeu, o Lindomar e o Messias, já pautaram muito bem as coisas, mas eu preciso enfatizar algumas coisas que são fundamentais para essa reflexão. Primeiro, a gente vai precisar, o ano que vem, intensificar esses debates e essas discussões para entender melhor como o capitalismo está organizado, como a força de trabalho está funcionando, esses novos postos de trabalho de plataforma como surgiram, e a nova legislação trabalhista que está aí, que a gente ainda está se ajustando a ela. Os caras desmontaram toda a legislação trabalhista, tirando todos os direitos que a gente tinha, e com certeza está vindo mais por aí ataques aí no próximo ano. Então a gente tem que ter muita tranquilidade. O nosso Congresso, o Wagner já intensificou e já pautou isso aí, está como prioridade a questão da organização. Nós precisamos ressignificar nossa representatividade, não dá para ficar só representando trabalhador de carteira assinada, assim como a gente precisa repensar a nossa forma de organização, inclusive o seu financiamento. Eu acho que é fundamental, e aí resgatar, não sei se vai dar tempo, Wagner, de a gente aprofundar isso, mas a gente precisa no ano que vem fazer e contar a você e outros dirigentes da Nacional voltar para refletir, mas discutir a importância dos macrosetores, a importância de organizar os ramos, a importância de fusão de sindicatos, que eu tenho visto isso acontecer, aconteceu agora no Mato Grosso, pessoal da saúde, servidor público se juntando, a trazer para dentro da CUT os setores informais. Sergipe agora fez uma série de filiação de associação de pescadores, de pessoal de artesão. Aqui em Pernambuco mesmo a gente tem o pessoal do mercado informal filiado à CUT, mas a gente vai ter que ampliar.
vamos ter que trabalhar para organizar esses trabalhadores que estão fora do mercado de trabalho, que têm sequer renda e não estão organizados em canto nenhum. Então, assim, os desafios são muitos. Eu acho que as eleições elas trouxeram para a gente elementos para a gente estar refletindo essa nossa necessidade de ação. Algumas pessoas já citaram. A gente precisa discutir esse fundamentalismo religioso, a gente precisa discutir essa questão da violência, a gente precisa discutir os militares dentro do governo. Então, assim, a gente tem muita coisa para discutir e a gente precisa que não fique só em discussão, a gente precisa ter prática. Quando a gente fala só concluindo, Paulinho, de religião, cadê os nossos evangélicos que são de esquerda? O que é que estão fazendo? Cadê os nossos católicos que são de esquerda? O que é que estão fazendo? E, assim, a gente precisa envolver e criar frentes de luta para dentro das comunidades, que hoje quem comanda os conselhos de moradores aqui em Recife é o crime organizado. A gente já foi muito bom nisso, só que abandonamos as bases. E o movimento sindical ajudou os conselhos de moradores, ajudou o movimento estudantil e sempre ajudou. E a gente está meio que afastado. As frentes do Asilo Popular e Povo Sem Medo são fundamentais para isso. Desculpa ter passado tempo, Paulinho. Não, eu peço desculpa porque eu alertei, só que eu não percebi que eu estava com o microfone desligado. Aí você não ia escutar nunca. Tem inscrição? Tem. Senão a gente Liana, devolve. Liana. Sou eu. Oi, boa tarde para todo mundo. Sei que tem que ser muito breve, né? Apesar de gostar muito de falar. Mas agradecer aí a Fausto, a Wagner, né? Pela exposição. Por essa conversa tão necessária, né? E aproveitando para parabenizar, apesar de ser mesmo sendo da direção da CUT, é uma conversa bem oportuna, uma plenária bem oportuna e que a gente estava precisando fazer. Também quero aproveitar para parabenizar o DIEESE pelos 65 anos, né, aí, de mãos dadas aí com a classe trabalhadora, com o movimento sindical. Um organismo bastante valoroso para a gente. Bem, o que eu quero falar aqui é sobre o papel dos movimentos sociais, né, nessas eleições, assim. E eu acho que é muito importante como a CUT vem construindo esse relacionamento, essa parceria, né, com os movimentos sociais, com as frentes também, mas especialmente com os movimentos sociais, porque os movimentos sociais muitas vezes chegam onde o movimento sindical não consegue chegar. E eu acho que a gente tem que continuar investindo nessa parceria, aprofundando essa parceria, se conhecendo e se reconhecendo nessa parceria, para a gente ampliar e ir mais longe e ser mais exitoso nessa conversa social, né? Chegar em todos os lugares, porque a expressão do movimento sindical, por exemplo, numa campanha eleitoral, é uma expressão bem diferente, não atinge todo mundo. Então, o movimento social ajuda nisso, e eu acho que a gente precisa aprofundar. Só isso aí, é meu recado. Obrigado, Liana. Quem é o próximo, o último? Eu não... Ninguém, viu, Júnior? Deixa eu ver se tem aqui. Eu perdi a... Não, a gente agradece. Tentando contribuir com o som, já botei a mãozinha umas 6 vezes aí, Paulinho, mas não... Desculpa, meu querido, mas como eu estou vendo, eu que estou acompanhando a inscrição, eu estou vendo quem fala. Pronto, a gente encerra com Zé. No celular, aí eu não vejo as imagens. Opa, vai lá, Zé. Eu me retimo. Pode começar. Tudo bem. Está estabelecida a ordem, Wagner Freitas. Santa Cruz na área, na sala. Bom, gente, primeiro parabenizar pela brilhante
e concisa explanação dos nossos debatedores, a iniciativa da nossa central, nosso presidente Paulinho e a direção da CUT, pelo debate mais do que nunca oportuno. Nós estamos diante de uma situação de debater comportamento, porque houve uma mudança brutal no comportamento da sociedade brasileira em todos os níveis. E encaro essa mudança de comportamento que foram enfatizadas principalmente por 3 motivos. A questão do avanço tecnológico, as redes sociais, a questão da transformação do mundo do trabalho, por conta da automação, da robótica, e a pandemia. A nossa praia sempre foi fazer o contraponto com gente. A gente aprendeu a fazer isso. A gente aprendeu a juntar gente, fazer plenária, fazer fechamento de avenida e de BR. A gente aprendeu a tocar fogo em pneu no meio da rua. A gente aprendeu a botar gente no meio da rua. A gente aprendeu a chamar a atenção pela quantidade de pessoas. E essa mudança de comportamento não foi imposta. E por esses 3 motivos apenas, além de haver outros, logicamente, isso nos é totalmente desfavorável. Então, o nosso desafio de fazer o contraponto com a sociedade civil e até com as nossas pessoas, eu vejo aqui, um debate altamente importante, nós temos 26 pessoas na sala. Eu estava participando ontem do 30º encontro do MST Pernambuco, e aí eu achei engraçado porque o Jaime Amorim, ele estava dando um puxavante de orelha no povo, porque só tinha 810 pessoas participando da sala. Só tinha 810, ele estava pé da vida. Então, assim, o nosso desafio é dialogar nessa proporção da mudança dos comportamentos. E como fazer essa questão é que é o nó, porque a praia virtual não é literalmente a nossa. Nós estamos enveredando porque isso veio para ficar, a tecnologia veio para ficar e nós somos, falo mais por mim, aprendizes nesse processo. Nós ficamos meio sem graça, sem estar vendo as pessoas, sem estar abraçando as pessoas, sem estar podendo concordar, divergir olho no olho, tete a tete, debate de plenário, debate de rua, microfone, panfletagem. Nós não estamos podendo fazer isso. Então, como interagir com as redes sociais, que é uma das principais formadoras de opinião hoje, e interferindo diretamente nessa mudança brutal dos comportamentos, é que é a dúvida. Porque vocês viram de ontem para hoje que estourou, as porcarias que estouraram na internet, os caras bolsominions estão dizendo o negativismo da vacina e da Covid, dizendo que não se vacine porque os laboratórios estão estudando, já identificaram... Estou concluindo, Paulinho, concluindo. Quando o brasileiro tomar a vacina, lá vai estar sendo colocado um chip dentro do ser humano que vai modificar, inclusive, o seu processo de DNA. Veja que ainda tem um monte de gente acreditando numa porcaria dessa. Então, essa questão, eu não sei, gente, eu acho que interferir no comportamento, que é uma coisa que leva tempo para mudar, e leva um certo tempo para mudar novamente, eu acho que talvez seja um caminho a gente até apelar agora para os influenciadores digitais, certo? Mesmo que seja com mídia paga, para poder estar dando recado nesse grupo de sociedade que é o que a gente está podendo se comunicar agora. Obrigado, Wagner, nosso companheiro Dias e todos que ouviram. Obrigado. Obrigado, Zé. Um abração. A gente vai escutar Fausto, depois Wagner, para a gente encerrar e já agradecendo de antemão que a gente estourou um pouquinho o tempo deles. Paulinho, Wagner, não é melhor você começar, não, Wagner? Acho que você está mais atrasado. Eu tenho um compromisso aqui também, que não é sindical, é partidário, mas também, numa sexta-feira à tarde, daqui a pouco o povo vai embora, né? Mesmo em São Paulo, não é um horário mais convidativo para reunião, mesmo virtual. Né? Mas primeiro que eu queria, algumas coisas que eu esqueci de falar, e eu me coloco à disposição de voltar outras tantas vezes quantas forem necessárias. Gil Messias, muito pouco tempo, tem muita coisa para falar, todos que fizeram uso da palavra. Mas, primeiro, reconhecer algumas coisas. A pandemia é fator central na conjuntura. Central. Inclusive porque o negacionismo do governo Bolsonaro em resolver a questão da vacina interfere diretamente em qualquer possibilidade de recuperação econômica.
aumenta demasiadamente a questão do desemprego e dos males que a pandemia, se já não fosse o Bolsonaro, já causou. Então, ela é central, né? As políticas de isolamento social, né, que nós defendemos corretamente, né, e que o negacionismo do Bolsonaro ajudou a matar um monte de pessoa, e agora essa questão de ele deliberadamente orientar as pessoas para não se vacinarem, eu acho que os defensores de fazer do Rodrigo Maia devem estar estarrecidos, né? Porque eu não sei o que falta mais para o Rodrigo Maia, como presidente da Câmara dos Deputados, colocar em pauta pelo menos um dos pedidos de impeachment do genocida Bolsonaro, para que a sociedade possa discutir em torno disso. Que é diferente você ter opiniões sobre questões. O presidente da República tem o direito de ter. Agora, ele ser um genocida, ele orientar uma pessoa a não se vacinar, e essa pessoa, com certeza, é exposta a sua vida e a dos outros à morte, isso é mais do que lesar a Constituição. Isso é lesar a vida. Né? E o senhor Rodrigo Maia devia. Hoje ele arrumou uma briga, ou arrumaram uma briga, ele, o presidente do Senado, e com o Bolsonaro, e ele está colocando na pauta de votações algumas questões que são contrárias ao Bolsonaro. Ele podia aproveitar isso e colocar o impeachment do Bolsonaro à apreciação da opinião pública. Porque vamos lembrar, é sempre bom lembrar isso, com Pedro Messias e outros mais. A presidenta Dilma foi impeachmentada, teoricamente, por cometer pedaladas fiscais. Que até hoje ninguém sabe o que é isso. Né? E o Bolsonaro, né, está cometendo as atrocidades que está cometendo, colocando a vida das pessoas em risco. Outra coisa que eu queria concordar com a fala do Fausto. Os sindicatos nossos trabalharam muito, viu? Porque na última reunião nacional da CUT, Direção Nacional da CUT, Executiva Nacional da CUT, eu entrei num debate com alguns caros e amigos, companheiros meus, que levantaram o debate de que o movimento sindical cutista está paralisado. Eu acho que nunca ouviram, não devem ter nenhum tipo de função administrativa política nos seus sindicatos. Porque a única forma que tem da CUT estar paralisada é se os seus sindicatos estiverem paralisados. Porque a CUT, ela é, em boa parte da ação da CUT, ela é a condensação das lutas dos seus sindicatos. E esse mundo virtual, Zé Carlos, é um mundo diferente para a gente. Agora, ele veio para ficar. E a quantidade de contratos que nós fizemos, foi liso, Fausto, né? A intervenção que nós tivemos na vida dos sindicatos e dos trabalhadores que nós representamos durante a pandemia e de maneira virtual, ouso dizer que é maior e mais significativa do que nós estávamos tendo antes da pandemia e antes do modo virtual. O problema é que quantos são desses que nós representamos, quantos eles são da sociedade? É este o nosso desafio. E eu, Messias, gostei da sua provocação e conheço bem suas opiniões. Acho que a CUT tem que mudar total e completamente, inclusive a forma de entrada, de associação à CUT. Não nos adianta apenas juntar sindicatos, né? Diminuir a quantidade de sindicatos, juntar sindicatos. Isso é uma das ações. Nós precisamos representar o trabalhador da hora que ele acorda até a hora que ele dorme. Quando ele está em casa, quando ele está no trabalho, quando ele está no lazer, se o seu emprego é com carteira assinada ou é emprego precário, se ele não tem emprego, é a ideia do sindicato cidadão, né, ainda mais no maior auge dele. E que a CUT, inclusive, ela tem que se organizar para ocupar na vida das pessoas um local, um lugar que não seja só quando da renovação do seu acordo de trabalho, ou quando das eleições. Precisa ser no cotidiano do cidadão, da cidadã,
do povo. E, para isso, ela tem que mudar a sua base de representação e a sua porta de entrada. O último congresso já teve um avanço significativo. E hoje a CUT representa não só sindicatos, mas também associações. Mas que isso ainda é muito tímido. Tem que avançar muito mais em relação a isto, eu não tenho dúvida nenhuma. No mais, eu queria agradecer muito, eu estou com um tempo muito estouradão, agradecer muito o convite, agradecer as pessoas que me ouviram e me colocar sempre à disposição para a gente continuar fazendo esse debate para o engrandecimento da CUT, do PT e da esquerda brasileira como um todo. Eu tenho que me despedir, meu companheiro Paulinho, porque eu preciso entrar num outro debate virtual. Mas, mil vivas a Pernambuco, né? Lugar maravilhoso dessa CUT combativa que nós temos no Brasil. Um beijo, um abraço para todos e para todas. A gente lhe agradece, Wagner. Queria dar o testemunho rápido às pessoas, que você é uma das pessoas mais entusiastas de abrir esse debate da CUT com o movimento social, de a gente ter a representação do movimento social mais próximo, até dentro da CUT, e isso vem já desde o seu mandato. A gente quer agradecer a você. Repetimos que em tão pouco espaço de tempo você abriu a agenda para participar conosco, e conforme o Messias provocou, a gente vai depois lhe também novamente convidar, viu? Com mais tempo, para a gente ter um bate-papo aqui. Quando você estiver vacinado, a gente estiver vacinado, você dá uma passeada por aqui com a gente, certo? Tira um dia aí de folga, no final de semana de folga, para você vir olhar aqui o seu São Paulo perder para o time de Pernambuco. Ô, Paulinho, um dos dias mais tristes da minha vida de São Paulino, que é uma das maiores paixões da minha vida, foi um dia que eu fui na Ilha do Retiro ver o Sport jogar com o Juninho Leonardo, e que o Sport fez 5-2 no São Paulo, na Ilha do Retiro. E os meus amigos torcedores do Leão me levaram por esse jogo, né? Obviamente me sacanearam durante bastante tempo. Mas, tchau, um abraço para todos e para todas. Um abração, Wagner. Bom trabalho aí, bom final de semana, cabra. A gente vai escutar agora Fausto. Pedro Fausto, fica à vontade. Bem, vamos lá um pouquinho, tentar pegar os pontos que foram colocados. Ô, Messias, eu deixei aqui no chat a apresentação, tá? Eu acabei colocando os dados da Sindicato, mas depois eu passo também para a Elna, para Paulinho, a gente vai compartilhando. Na verdade, eu acabei colocando os dados de sindicalização, porque eu acho que para a conjuntura ela é importante, né? Acho que é importante a gente dar uma olhada nisso daí. Claro que com pouco tempo, normalmente eu falo sobre isso meia hora, né? Pelo menos, porque aí dá para a gente entrar no detalhe. Eu queria chamar a atenção de algumas questões, assim. Primeiro, que eu acho que a gente precisa fazer um debate muito tranquilo sobre o conceito de sindicalização. E isso é uma coisa que eu tenho me preocupado bastante. Porque a gente tem trabalhado com um conceito, e aí é uma discussão bastante antiga, né? Se não tomar cuidado, quase que liberal de sindicalização. Como se a sindicalização fosse uma expressão da vontade individual do trabalhador. Isso é um enorme equívoco, porque o maior dilema nosso hoje do movimento sindical, o pior que está acontecendo na reforma trabalhista, não é o fim do imposto sindical. É um equívoco, né? Até porque a CUT nasceu contra o imposto sindical. O maior problema da reforma sindical hoje, e aí é o que eu chamo a atenção com o cuidado que a gente tem com a 196, em especial o que aconteceu ali na CCJ, é que a reforma sindical possibilitou a negociação individual. E a negociação individual, ela retira a expressão coletiva e retira o sindicato como o sujeito coletivo da classe trabalhadora. E isso é muito grave. E por isso que a discussão da contribuição negocial, que é uma contribuição coletiva, ou seja, ela é fundamental. Me preocupa muitas vezes até o argumento que a gente usa para a contribuição negocial, que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Porque muitas vezes a gente diz o seguinte, não, mas o sindicato está prestando um serviço para a classe trabalhadora e ela tem que remunerar por isso. Né? Não, isso também é uma visão tipicamente liberal,
de uma instituição, de um sindicato-empresa. Na verdade, a nossa concepção é outra, né? Quer dizer, o sujeito, indivíduo, trabalhador, indivíduo, se beneficia da ação coletiva, que é a convenção coletiva, e custeia coletivamente essa luta. É uma mudança de conceito. E a gente precisa olhar com isso com bastante cuidado, porque eu acho que neste momento esse negócio está tudo meio misturado, entendeu? E se não tomar cuidado, a gente vai perder aquilo que nos define. E ao perder aquilo que nos define, a gente vai jogar moinho nessa lógica do sindicalismo por empresa, que vai culminar no sindicalismo individual, que é, na verdade, o fim do sindicalismo. Né? Cá entre nós, sindicalismo individual, sindicalismo por empresa é quase o fim do sindicalismo, como a gente conhece. Então, eu acho que isso é um dado para a gente pensar um pouquinho. A outra questão que tem me preocupado aí, viu, Paulinho, é que a grande construção histórica da classe trabalhadora é a central sindical. Porque os sindicatos, como a gente conhece no Brasil hoje, eles são produtos do Estado. Vamos lembrar, né? 1943, todo o processo de constituição da forma, da estruturação do sindicato corporativo e que expressou o que nós somos hoje. Claro que eu sei que o setor público tem uma outra construção, os rurais têm outra construção, mas a expressão desse sindicalismo que nós temos, ele tem como base algo que nós não conseguimos nunca romper. O que nós rompemos? Nós rompemos quando a gente criou a Central Sindical. E a Central Sindical, ela é uma instituição da classe, não é da categoria, ela congrega a partir da base, e vamos lembrar todas as discussões que a CUT já fez de sindicato orgânico, sindicato não orgânico, a estrutura sindical, e toda essa discussão que a CUT já fez uma longa conversa sobre isso, mas autofinanciado. A Central Sindical é isso, né? Ela é a expressão da construção da classe trabalhadora. Agora, pensando sobre esse ponto de vista, o que me assusta é que as instituições historicamente constituídas pela classe são as que estão com maior crise. Os sindicatos, agora, bem ou mal, com todas as crises, eles estão se reorganizando, né? E estão mais ou menos se resolvendo ali financeiramente. Alguns melhores, outros piores. Agora, as estruturas construídas que derivam desse sindicato, elas estão numa crise gigantesca. Né? Gigantesca porque aí os sindicatos passam a ter um olhar individualizado e, a partir do seu olhar individualizado, eles vão desconstruindo aquilo que verdadeiramente a classe trabalhadora construiu como uma expressão da sua representação. Então, me preocupa muito como a central sindical hoje, dentro das discussões dos sindicatos internamente, na hora que vai optar, inclusive, pelo seu financiamento, acaba desoptando manter o financiamento da central. Isso é muito, muito preocupante. E eu não estou discutindo aqui a existência da central A ou da central B, eu estou pensando na central como instituição. E eu acho isso muito, muito preocupante, que a gente precisa fazer o passo seguinte. A discussão do sindicalismo dos movimentos sociais, ali que o Lindomar lembrou, eu quero insistir, eu acho que todo dirigente sindical cutista, pelo menos, deveria reler o livro do Éder Sader, né? Quando os novos sujeitos entram em cena. É o livro clássico ali, né, que vai explicar a origem do novo sindicalismo, e está lá, meus caros, a CUT nasceu, o novo sindicalismo, né, a CUT nasceu com os movimentos sociais. Então, essa separação entre a central, entre o sindicato cutista, pelo menos o novo sindicalismo e os movimentos sindicais, na verdade, não é uma realidade, é um problema nosso operacional, mas a central, a CUT, os novos sindicalismos, nasceu vinculado. Então, isso para a gente é bastante importante, porque senão a gente se confunde. Eu conto sempre a minha história pessoal, né? Eu sempre faço depoimento da minha história pessoal. Eu conheci os dirigentes sindicais lá em Diadema, no ABC, não como dirigentes sindicais. Eu conheci os dirigentes sindicais no ABC, quando eu era moleque pequeno, como lideranças comunitárias. Eu fui conhecê-los como dirigente sindical muito tempo depois, né? Porque eles eram dirigentes sindicais e eram também expressões das lideranças comunitárias ali, das lutas reais dos trabalhadores, que não era só salário, era esgoto, era asfalto, era escola, era creche, era tudo isso. Essa coisa nunca teve separada, e às vezes a gente também separa. E aí, por último, só para insistir nessa discussão de movimento e sindicatos, eu acho que tem uma discussão que a gente precisa separar também.
O sindicato é uma instituição e os movimentos são movimentos. Os movimentos se extinguem quando o problema, aquilo que deriva o movimento, que leva ao movimento, ele é resolvido e a instituição permanece. Os sindicatos têm um papel institucional na democracia muito maior, muitas vezes, do que nós mesmos compreendemos. Eu acho que isso é bastante importante para a gente entender. Se os movimentos acabarem, o sindicato não acaba, mas se o sindicato acabar, boa parte dos movimentos acabam. Porque o movimento sindical, o sindicalismo, a instituição sindical, ela ancora a luta de vários movimentos. E ela consolida essa luta enquanto instituição. Isso não quer dizer que nós não temos um monte de problemas, nós temos um monte de problemas, inclusive como institucionalizar isso, como ajudar os movimentos a se institucionalizarem, como a gente avança do ponto de vista da classe. Eu acho que esse é um debate que a gente precisa fazer urgente, esse debate, até para a gente compreender quais são esses papéis que cada um vai cumprir. A crise do movimento sindical, terminando, não é só uma crise do movimento sindical enquanto instituição, ele é uma crise do trabalho, porque este trabalho, do ponto de vista do trabalhador formal, carteira azul, ele está se encolhendo. E aí o movimento sindical precisa avançar para conseguir organizar o conjunto do restante da classe trabalhadora, que cada vez é maior. Então, que isso não é movimento, isso é organização dos trabalhadores. Quando você representa o trabalhador informal, você não está montando o movimento dos trabalhadores informais, você está construindo o sindicato dos trabalhadores que representam aqueles trabalhadores informais, até porque muitos deles são de categorias das nossas categorias tradicionais. E, por último, a pergunta ali um pouco do Greg do Fórum das Centrais. A Centrais está num enorme debate, porque eu acho que a grande discussão do ano que vem são as reformas, e dentre as reformas, uma nova reforma trabalhista e uma reforma sindical que vai ser colocada, com um drama. Nós temos, na melhor das hipóteses, 150 votos na Câmara. Então, o Fórum das Centrais, ele cumpre uma tarefa nossa, e o Diese ajuda nisso, de compreender que as forças progressistas, nesses momentos, precisam ser mobilizadas, porque só a força de esquerda dentro do Congresso Nacional, eles vão passar o rolo compressor com a gente. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu acho que, minimamente, o Fórum das Centrais tenta ajudar nisso. Se a gente olhar o que aconteceu nesta pandemia, eu acho que ajuda a gente a entender a ação dentro do sindicato. Eu acho que a CUT, por exemplo, ela mudou o patamar de ação dentro do Congresso Nacional esse ano na pandemia, e foi muito importante para a gente conseguir as conquistas e as resistências que a gente conseguiu agora. Eu diria que a gente avançou mais, viu, Messias, no movimento sindical dentro do Congresso Nacional nesse ano da pandemia do que no governo Lula. Nós tivemos mais ação dentro do Congresso Nacional agora do que a gente fazia antes, no governo Lula. Eu acho que isso é importante para a gente olhar. E, por fim, só para prestar atenção um pouco, às vezes a gente gosta muito de chicote, na gente mesmo. O movimento sindical ele fez muito nessa pandemia. Não é pouca coisa não, gente. Vocês não têm noção do impacto que significa cada uma dessas lives e onde elas estão chegando e onde não chegavam. Eu uso um exemplo, é óbvio que é um exemplo talvez o mais expressivo em quantidade numérica, mas todos os sindicatos fizeram isso, que são essas tal das assembleias virtuais. Eu já fui muita assembleia de bancário, viu, gente? Muita assembleia de bancário na minha vida. Aquela quadra dos bancários de São Paulo, que o Messias conhece bem lá em São Paulo, se eles botaram 10 mil assim, chapando o coco, ali do lado de fora, era muito. A Assembleia Virtual dos Bancários esse ano teve 120 mil pessoas participando. Isso é uma mudança do ponto de vista da incorporação das pessoas na decisão coletiva. Agora, é óbvio que isso é uma construção, que a gente está aprendendo. E se a gente somar o número, a gente não conseguiu fazer isso, eu adoraria ter feito isso, mas que era somar o número de participantes em assembleias virtuais ao longo dessa pandemia, vocês vão ver a quantidade de trabalhadores que participaram ativamente dos processos decisórios das negociações e que antes não estavam participando nas assembleias presenciais. Isso coloca para a gente o potencial de como o movimento sindical está longe de estar em crise. Nós estamos em crise com os nossos paradigmas, mas a instituição sindical não está em crise. A sociedade empresarial, o trabalhador, quando você chega nele, ele vem. Ele pode não concordar com você, é um outro problema, mas ele vem. E eu acho que isso é uma coisa para a gente pensar no para frente. Tá, gente? Eu só tentei pegar esse pano aí da sindicalização, porque eu acho que foi o tema maior que foi discutido aí com todo mundo falando. Agora, ano que vem, não tenham dúvida, é ano de crise, ano duro, e a pandemia vai indicar muito de onde os caminhos vão continuar.
Paulinho, Oi, Messias. Diga. deixa eu deixar uma provocação para Fausto. Primeiro, Vá. é o seguinte, eu acho que a gente deveria, no início do ano, retomar essa live, fazer um debate de novo com Wagner e Fausto, para aprofundar esse debate. Eu acho que foi riquíssimo esse debate. Terceiro, fazer três referências históricas. Primeiro, quando nós criamos a CUT em 80 e 81, tinha 2 debates que nós enfrentamos que a decisão foi no sentido. O primeiro debate, se a CUT era CUT de trabalhadores ou era CUT de sindicatos, ou seja, se filiava os trabalhadores diretamente ou os sindicatos. Segundo, se a CUT era aberta aos movimentos sociais filiares ou era o CUT de sindicato, né? Então, a gente acabou construindo uma concepção sindical valiosíssima, mas eu creio que o debate se repõe, de novo, do ponto de vista do que a CUT e as centrais sindicais enquanto espaço de representação da classe trabalhadora. Esse ponto. O outro ponto é essa questão de... Fausto foi brilhante quando falou da comissão negocial e sindical. Eu, pessoalmente, hoje, sou contrário à visão tradicional que nós temos de representatividade que se sustentou a nossa visão em relação ao imposto sindical, em relação à unicidade sindical. Eu acho que o que está no projeto é o conceito do sindicato, manter esse sindicato, os que tiverem X% de filiados, visto filiado como uma coisa tradicional, é condenar o movimento sindical brasileiro a se acabar. Certo? Enquanto se for possível acabar, do ponto de vista do que é que vai poder contratar ou não, é sindicalismo de empresa que vai sobrar. Eu acho que a gente tem que, de fato, esse debate que você colocou, a forma que você colocou a comissão negocial, é essencial a gente entender para entender o que é que tem que ser refazido do ponto de vista da organização contratante da classe. Ou seja, o sindicato enquanto contratante, que eu diferencio do sindicato e da CUT enquanto parte do movimento social. Eu acho que a gente tem que aprofundar esses debates, essa discussão, e aí eu provoco a direção da CUT Pernambuco a agendar uma continuidade desse debate que a gente possa aprofundar. Eu achei riquíssimo, um dos melhores que eu participei nessa época que eu estou de pandemia. Sobre isso, Fausto sabe que eu tenho participado de alguns sobre esse tema. Foi um dos melhores abordagens. E, por outro, Fausto, a gente fez uma manifestação virtual, 250 trabalhadores de tecnologia da informação colocaram seus avatares na Rua do Bom Jesus, aqui em Recife. Você não tem ideia que botar um monte de coxinhas que vieram dar parabéns a gente que a gente fez isso e deu mídia. Primeira página da Folha de Pernambuco. Então, reinventar, mas ligar o virtual com o presencial. Você vai ter que ver essas duas coisas. Eu concordo com o Zé Carlos, nós somos, sem o presencial, sem as massas, mudanças sociais de verdade. Bora. É difícil. Desculpa eu ter falado. Paulo Valença estava nesse debate na época que estou falando do que é a CUT, que deve ser a CUT. Bora lá. Você falou em Paulo, estou perguntando, quer fazer uma saudação, Paulo? Quer fazer uma saudaçãozinha? Eu estou falando do Paulo, o fundador e ex-presidente da CUT, que está na sala. Quer fazer uma saudação, Paulo, para a gente encerrar? Sim, eu quero imensamente agradecer essa oportunidade extraordinária de estar aqui conversando, me atualizando. Eu que estou aposentado, estou partindo para outros caminhos, estudando música, fazendo teatro popular. É isso aí. Mas sempre ligado com essa questão social. Então é importante e uma alegria imensa encontrar o nosso Wagner, nosso ex-presidente da CUT, atual vice-presidente, o Fausto aí, o Diese, essa instituição de 65 anos, que é importantíssima para a luta da classe trabalhadora, e cada um dos companheiros e companheiras aqui presentes. Um fraterno abraço para cada um de vocês e vamos à luta. A luta continua sempre. Um abraço, Paulinho. Abraço. Fausto, hoje pela manhã nós tivemos aqui em Recife reunião do Fórum dos Servidores Estaduais, que é a CUT que coordena. E um dos temas da discussão foi o DIEESE. A gente espera que a reunião hoje renda fruto, apareça alguns filiados e algumas entidades que contribuam para esse final de ano com o DIEESE. Fausto, a gente vai atender
aquela provocação, você deu um toque, Wagner deu, e Messias agora, ao final, foi mais explícito, e a gente voltar a fazer esses debates junto com o próprio Diese, e aí tanto pegar a sua experiência, como as questões específicas daqui de Pernambuco, a gente pegar o escritório local. Nós, na CUT Pernambuco, vamos fazer o planejamento da central em torno do final de janeiro, começo de fevereiro de 2021, e agora, no começo do ano, a gente vai desenhar como vai ser esse processo e apontar as datas. Quando a gente tiver isso, a gente vai contactar com vocês para ver a possibilidade de vocês estarem nessa atividade do planejamento, e isso não invalida também a provocação de Messias, a gente fazer uma atividade mais aberta, com fôlego também, para discutir com o conjunto do movimento sindical. Aquilo que Zé Carlos falou, para você ter uma ideia, a semana passada nós tivemos um ato simbólico aqui, presencial, e tínhamos alguma coisa, pelo menos em torno de 50 pessoas. Fizemos uma caminhada no centro da cidade, e foi belíssimo. Então, a gente vai perseguir fazer esse trabalho de forma híbrida, as questões à distância e a questão presencial, e é um mundo novo, um mundo diferente, um mundo em que, por exemplo, Greg está aqui na sala, que antes da pandemia já tantas vezes dizia que a gente teria que potencializar as atividades à distância, com os instrumentos que nós já tínhamos, e hoje Greg sabe quanto está pesado para ele com o excesso de atividades. Isso, infelizmente, como você, eu acho que ou você ou Wagner, um deles tocou, de que este momento que nós passamos, a pandemia antecipou o que o mundo do capital já pretendia, avançar no trabalho home office, na informatização, na revolução tecnológica, na indústria 4.0 virando para 5.0, e isso colocando extrema dificuldade para a classe trabalhadora, e, em paralelo a isso, retirada das políticas sociais que dariam condição de vida à sociedade. Então, é um debate muito cheio de nuances, muito aberto, e que a gente não vai poder prescindir de ter vocês nesse debate conosco, e, repito, a gente vai provocar vocês. Uma fala sua para a gente se despedir, e depois a gente encerrar a atividade. Estamos à disposição, Paulinho. Quando precisar, mas só marcar, estamos à disposição. Tá certo. Então, a gente lhe agradece, Fausto, agradece também aos companheiros e companheiras que prepararam, porque nós fizemos essa live. Nós temos aqui companheiros que estão no apoio, Henrique, Caio, Chico, Carlos. Temos outros companheiros que fizeram contato com vocês. Então, para a gente acontecer isso aqui, é um grupo de pessoas que não foi citado, mas que está aqui trabalhando e, assim, são fundamentais para a gente fazer essas atividades. Um abraço para todos e para todas. Boa tarde, Paulinho. Boa madrugada. Obrigado, boa... né? E a gente se encontra nas lives, nas ruas, tendo cuidado aí com as máscaras, todo mundo se protegendo, porque o bicho está grande, viu? Está no ápice, está voltando ao ápice da propagação. Segundo que ouro, está bem pertinho da gente voltar ao ápice de mortes, coisa que aconteceu lá no final de maio. Abraço a todo mundo. Abraço, Paulo. Bom ano a todos, gente. Abraço. Bom final de ano para todo mundo. Abraço a todos. Abraço. Tchau. Abração. Bom Natal.